sempre, como tem sido o hábito aqui antes da aula, eu quero trazer um pequeno devocional. E a pergunta do dia de hoje ela é assim: o que muda no seu dia quando você lembra que está em Cristo? O que muda no seu dia, qual que é a mudança, quando eu e você nós paramos para pensar que nós estamos em Cristo? Alguém consegue me responder? Tem ideia? Mais ou menos? O que muda no seu dia quando você para e pensa, sei lá, está vivendo o teu dia e você pensa assim, nossa, eu sou salvo, eu estou em Cristo. O que muda dentro de você? Tudo? Alguém quer falar? Oi? É um renovo a cada dia. Lá na palavra de Deus, a gente vai trabalhar Romanos 8:1, mas antes, essa é uma pergunta que precisa acompanhar a nossa rotina no dia a dia, né? Por quê? Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente não para pensar muitas vezes nisso. A gente acaba caindo nos nossos afazeres, acaba caindo nos nossos compromissos, e é fácil a gente esquecer a nossa posição mais profunda, que nós estamos em Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele abre então o capítulo 8 de Romanos, que já está ali para vocês, com uma declaração muito forte, muito impactante e libertadora, que diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só que interessante. Então, em Cristo, nós não temos mais condenação. Nada mais nos prende, nada mais nos condena. A palavra condenação no grego, ela quer dizer cátrima. E cátrima, ela trata de um sentido de sentença final. Ou seja, não tem mais o que fazer. É o último ato, está condenado, acabou. Dali para frente não tem mais para onde recorrer. Então a condenação é isso, acabou. Você está condenado, não tem para onde você correr mais. E, ou seja, o julgamento está completo. Mas não é só no sentido de ser culpado, é ter a pena declarada e estar legalmente condenado. O que Paulo afirma é extremamente radical. Essa sentença foi anulada para quem está em Cristo. E mais, ele explica o motivo por que essa sentença foi anulada. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida me libertou. Ou seja, em Cristo, o que era o fim, isso muda. Olha que interessante. Não tinha mais para onde a gente correr. A sentença já estava dada. Ali, tudo explicado, você estava condenado. Acabou. Esse é o teu destino. Mas Cristo, o nosso Senhor, nos libertou. Amém. Libertou, no grego, significa libertar de alguém de um domínio escravizante. De forma, olha só, nós somos libertos de um domínio escravizante. Brasil foi colonizado pelos portugueses, certo? E o que os escravos tinham? Eles tinham algum direito? Não. Eles viviam pelas suas vontades? Não. O escravo, ele era um objeto e ele era dominado, ele era usado pelo seu senhor, pelo aquele que tinha comprado ele. Então, o sentido da palavra libertou aqui é libertar de um domínio escravizante. O pecado nos escravizava. O pecado era a nossa sentença final, era o nosso fim, não tinha para onde a gente correr. Mas Cristo nos libertou. E não libertou de qualquer forma. Ele nos libertou do quê? No sentido da palavra aqui, no significado da palavra grega. Libertou de uma forma plena. Plena é tudo. Você foi liberto em Cristo de tudo. Não tem condenação. Então não tem nada. Nada te condena.
Ai, Natan, mas eu... Tá bom, mas o que você fez ou não? Em Cristo, você foi liberto de forma plena. O que é plena? É completo. Não dá sombra para dúvida. Ninguém, nem o diabo, seja lá quem for, não tem o que te acusar. Eu gosto muito desse tema. Se me deixar, eu fico a manhã inteira falando. Porque isso é muito interessante. Isso muda a nossa visão de quem nós somos em Cristo. A libertação plena e o que mais? Permanente. Permanente é o quê? O que é a palavra permanente da ideia? Para sempre. A libertação que nós temos em Cristo Jesus do pecado, ela é para sempre. Glória a Deus, né? Não é uma liberdade temporária ou superficial. É uma libertação real e legal, como a de um escravo, igual eu falei para vocês, que foi declarado livre perante a lei. Ou seja, não estamos mais sob o domínio do pecado, nem da culpa, nem da condenação. Cristo nos libertou por completo. Não apenas nos perdoou, mas mudou nossa condição diante de Deus. Amém? Isso não te anima? Cara, Jesus mudou a tua posição, a minha posição perante a Deus. Ele olha para as nossas vidas e o que te condena? Nós estamos em Cristo. Não sou mais eu quem vivo, Colossenses 3:20, a gente já leu, mas Cristo vive em mim. O que me condena? Nada. Cristo nos libertou e a nossa libertação ela é plena e completa. Nossa vida, então, agora isso muda tudo. Não somos mais definidos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Somos definidos por quem nos escolheu, quem nos acolheu nele. Nossa vida agora é marcada por uma nova realidade espiritual. É do Espírito que dá vida. Não estamos mais apenas livres do passado. Estamos capacitados para viver no presente de maneira nova, com o coração voltado para as coisas do Espírito. Essa verdade não é... Olha só que interessante. A gente acha, né? Nada me condena, o que eu vou fazer? O que eu quiser, não é? Posso pintar e bordar. Mas não. Isso é o mais interessante. Essa verdade não é uma desculpa para viver de qualquer jeito. É, na verdade, a base para viver com santidade, leveza e propósito. Não porque nós temos condenação, mas porque nós somos libertos dela. Quem nos libertou foi Jesus, pelo Espírito da vida, igual nós lemos ali. Mediante a isso, nós vivemos pela vontade dele. Não somos nós, mas quem fazemos, mas é ele quem faz. Por isso, pelo fato dele fazer, nós não vamos fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário. Nós vamos viver o que? De forma como? Em santidade e retidão. Não porque temos medo da condenação, mas porque fomos libertos dela. Não porque queremos merecer algo, mas porque já recebemos tudo em Cristo. Amém? Antes de tentar dar conta de tudo, pare por um instante e lembre-se. Hoje você está em Cristo. Você não vive tentando alcançar a aceitação. Você vive a partir dela. Você vive porque você foi aceito em Cristo. Cristo te justificou. Não há mais uma busca que eu preciso ser aceito. Não. Não tem mais essa busca. Cristo está em você e mediante estar nisso, eu estar justificado, eu cresço e eu avanço. Você não caminha na incerteza da culpa, porque a condenação, ela gera culpa, ela gera incerteza, ela gera medo, ela gera insegurança, mas na certeza da graça. A graça é que nos sustenta e que nos mantém firmes, porque não temos mais culpa sobre nós. E quando essa verdade se enraiza em nós, muda a forma como encaramos o dia. Nós encaramos o dia do que forma? Quando nós pensamos e lembramos que não tem mais condenação sobre nós. Nós encaramos um dia com paz, com coragem, com firmeza, porque não há mais condenação.
a vida, a espírito, a liberdade para nós. Amém? Convido você a aplaudir ao Senhor nessa manhã, porque, meu amado, nós somos livres. Não existe mais peso sobre as nossas vidas. Amém? Mediante tudo isso, nós podemos avançar e estudar a palavra de Deus mais um pouco. Semana passada a gente começou a estudar e ver que as parábolas, elas possuem um ensinamento central. E eu conversei um pouco sobre vocês falando que ela tem uma ideia central ali que Jesus quer tratar, mas que quando nós estudamos e quando nós analisamos um pouco mais as parábolas, também existe alguns outros pontos que nós podemos aprender. A gente viu Isaías e depois a gente destrinchou um pouco a parábola do samaritano. Alguém lembra? Alguém quer comentar algo sobre isso? Vocês estão quietos hoje? O que está acontecendo? Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Eu. Pode falar. Perdoem, gente. Sem dar serviço, perdoa. Eu achei bacana porque a ideia central que a gente até conversou sobre a questão do próximo, né? Quem é o seu próximo? A gente falou sobre isso nessa parábola e eu fiquei pensando sobre o samaritano, né? A atitude dele ele não tinha por que fazer aquilo, né? A não ser bondade no coração. E ele ficou lá, ele podia muito bem ter feito igual aos outros. E eu achei maravilhoso a ideia de Jesus ir realmente contra a maré, né? Ele mostrar que não é título, não é cargo, não é conhecimento que faz a diferença, mas sim a intenção do coração. E eu vou lembrar disso assim para sempre. Amém. A parábola do samaritano, honestamente, antes da aula passada, eu não lembrava exatamente o ponto central dela, eu lembrava da história, mas eu não tinha esse marco de lembrar que eu tenho que prestar atenção no meu próximo e eu tenho que também cuidar do meu coração. O que eu estou deixando ficar enraizado aqui, né? Às vezes a gente quer só a nossa panelinha, com quem a gente tem afinidade, quando na verdade não, a gente tem que ter esse olhar de amor para todos, né? Amém. Mais alguém? Usa o microfone, por gentileza. Hoje eu vou ter que usar. Graças a Deus. Essa semana foi bem interessante a história de samaritano, porque eu passei por um dia da semana a qual eu tive que ser uma boa samaritana. A situação era desfavorável a mim, não gostava, não tinha nada a ver comigo, mas a questão da aula no domingo passado mexeu muito comigo. Aquela coisa de não ser eu a pessoa central, né? E aquele samaritano, ao ver aquele homem ali, ele não precisava ter parado, não era do povo dele, não era um povo que ele amava, que se importava com ele. E isso chamou a minha atenção, porque a situação que eu vivi também não era alguém que tinha importância, que era do meu meio, mas naquela hora a aula foi essencial na minha vida. Porque quando eu pensei em passar do outro lado da rua, eu falei, epa, vamos passar para o lado de cá. Então foi muito interessante essa aula, muito impactante, e isso é algo que nós temos que viver todos os dias. Quem é o meu próximo? Amém? Amém. Mais alguém? Vamos dar seguimento então. Continuando então dentro desse tema de as parábolas ter um ensinamento central, hoje a gente também vai ver uma outra parábola que trabalha muito essa questão, uma questão da intenção do coração. A intenção do coração, ela é muito importante, porque o coração na Bíblia ele tem alguns sentidos. Um dos sentidos no coração, quando se fala de coração, se fala de alma também, né? E a gente vai ver aqui uma parábola, né? Outro exemplo ilustrativo é a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18. Se quiserem abrir, pode abrir, eu vou ler, 18, a partir do versículo 9. O texto começa assim: alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O 14. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Alguém consegue dar uma palhinha aí, já do que consegue perceber dessa parábola? Vamos lá, gente, eu preciso de vocês, que eu não dou aula sozinho. Jesus conta sobre, então, 2 homens que subiram ao templo para orar. O fariseu. Lembra que a gente já falou do fariseu? Quem eram os fariseus na Bíblia? Quem eram os fariseus? Vocês esqueceram, gente? Os fariseus é o que estudavam, certo? E estudando um pouco mais sobre os fariseus, para você ter noção, o fariseu, ele era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ninguém além dele era merecedor daquilo que ele fazia. O fariseu, ele era tão orgulhoso ao ponto de que ele não se misturar com as outras pessoas. O fariseu, ele tinha uma prepotência pelo fato dele conhecer a lei e a palavra, que ele se achava o único digno de receber o perdão e a graça de Deus. Vai vendo o que Jesus está usando de exemplo nessa passagem. O fariseu orgulhoso agradece a Deus por não ser como os outros homens. Olha o tamanho da prepotência desse cara. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como os outros. E Jesus está falando isso no meio de todo mundo, onde tem fariseus ali no meio também. Olha o exemplo que ele está dando. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros. E por jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo que possuía. O que a gente está vendo aqui? A barganha, que mais? O que a gente consegue ver na atitude do fariseu aqui? A arrogância, que mais? Soberba. Falta de humildade. É tudo, ele é quem faz. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu o tempo inteiro. Narcisista. Se ele for passar por um psicólogo, um psiquiatra, ele vai ser tratado com traço de narcisista. Porque tudo é ele. Pode falar. O microfone, calma aí. Na sua versão, acho que eu não prestei atenção exatamente, mas eu acho que você não tem isso que eu vou ler agora. E é bem isso que acontece com esse fariseu, né? Ele orava de si para si mesmo. Então a oração dele não passava, né? Só sobre ele. O resto você já sabe. Ele é muito interessante, assim, o fariseu, ele orava pro próprio bem. Porque ele era tão cheio de si, que ele não tinha a humildade e a necessidade de entender e de reconhecer que ele precisava de Deus. Porque ele era autossuficiente. Exatamente, que ele tinha certeza que ele era quase Deus, né? Por quê? Porque ele se achava que ele conhecia o coração dele totalmente o contrário, né? E a gente tem aqui a figura do publicano. Alguém lembra quem que é o publicano? Olha só que interessante a figura do publicano. O publicano, ele é judeu, cobrador de impostos. E ali em Jerusalém, aquele povo, eles estão no domínio de quem nessa época? Do Império Romano. Ou seja, ele era um judeu que trabalhava a favor do domínio romano. Então, para os judeus, o publicano, ele é uma figura o quê? Ele é um traidor. Ele é um traíra, porque ele cobra imposto do seu próprio povo para um governo que não é deles. E a gente já viu, a gente já estudou,
que uma das coisas que os judeus esperam até hoje é o quê? O Messias, que vai libertar de forma o quê? Também do domínio, da opressão ali do Império Romano. Tá? Então, o publicano nada mais é do que a figura avessa. Ele é totalmente o oposto. Né? Então, ele é o cobrador de impostos, ele é mal visto pela sociedade porque ele tira dinheiro do povo, nem é para o governo deles, é para um outro tipo de governo. Ele é cobrador de impostos, considerado que um traidor e pecador pelos judeus. O que acontece quando a gente vê aqui o texto, ali no versículo 13? O publicano, ele fica o quê? À distância. Quando eles entravam para orar na sinagoga, eles mantinham-se uma distância de até 2 côvados para que se não se ouvisse as orações um dos outros em relação aos seus pecados. Então eles ficavam à distância. Só que os estudiosos acreditam que quando Jesus está falando essa passagem, o publicano ele estava bem mais distante, porque ele também não tinha, ele se sentia tão pecador e tão imerecedor de tudo aquilo, que ele não tinha condição de se aproximar também para orar. Ele ficava mais longe do que os demais. Porque ele era visto dessa forma. Ele ficava então à distância, sem sequer levantar os olhos ao céu. E ele clama com simplicidade: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o que Jesus conclui dizendo? Quem que foi justificado? O traidor? O publicano. Jesus, de novo, quebra a expectativa, quebra a estrutura da sociedade naquela época, demonstrando que não são as minhas, não são as suas atitudes que nos fazem merecedor. Lembra que eu falei semana passada? Não é as boas obras que vão te fazer merecedor, não é as boas obras que vão te levar, não é isso. Mas é o quê? A intensidade do quê? A intenção do quê? Do teu coração. O publicano, ele tinha pleno conhecimento da intenção do coração dele, que é humilde. Ele fala: Senhor, tende misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus fala que quem que foi justificado? Foi ele, não foi o fariseu. Não foi aquele que conhecia a lei, que detinha o conhecimento. Foi o publicano. Mais uma vez a gente vê o que Jesus fazendo o quê? Mudando e quebrando a estrutura daquela época. Esta parábola, contada por Jesus, e alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros, tem um foco interpretativo direto e evidente. Lembre-se, as parábolas têm um ensinamento central. A verdadeira justificação diante de Deus não vem do quê? Da figura ali do publicano, da performance religiosa, nem da comparação com os outros, mas da humildade e arrependimento genuíno, que é a figura ali do publicano e não do fariseu. Jesus inverte de novo as expectativas religiosas da época ao declarar que justo aquele que era socialmente impuro e religiosamente mal visto, que era o publicano. Mais uma vez, como na parábola que a gente viu do bom samaritano. Lembre-se, o judeu gostava do samaritano? Não, o samaritano era considerado também impuro, né? Eles não eram aceitos pela sociedade. E quem que teve misericórdia ali foi o samaritano. Ou seja, o personagem improvável é o exemplo de reino. Essa inversão está no coração da mensagem de Jesus. Em vez de confirmar o sistema religioso daquela época, que premiava a autossuficiência e a meritocracia espiritual, Jesus apresenta um reino que acolhe os quebrantados de coração. Salmos 51, eu vou abrir aqui, não precisa abrir. Salmos 51, 17. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Sacrifícios, então, que agradam a Deus. Sacrifício na ideia de entrega e não de peso, tá? Porque o maior sacrifício já foi feito aonde? Na cruz.
tá? A gente tem que ter isso muito claro em nós. A gente não tem mais o peso de ter que sacrificar as coisas, mas o sacrifício de nós entregarmos. Lembra, a gente já falou sobre isso. O nível da revelação é conforme maior o nosso nível de entrega. Nós acessamos as coisas do alto, quanto mais nós entregamos e quanto nós mais abaixamos a nossa guarda. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. E a frase lá que Jesus, em Lucas 14, reforça ainda mais. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa sentença ecoa em diversas outras passagens do próprio Jesus, como Mateus 23:12. Mateus 23:12. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. E está em harmonia com o ensino profético também do Antigo Testamento, onde Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Vamos ver um pouquinho do Antigo Testamento? Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes. Isaías 66:2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, declara o Senhor. Mas este eu estimo ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Este eu estimo, esse eu tenho prazer, é esse a quem eu cuido, ao que é humilde e contrito de espírito. Olha só, o contraste entre fariseu e publicano não é apenas moral, mas teológico. Representam modos opostos de se aproximar a Deus. Um tenta se aproximar a Deus como? Fazendo pela força dele. Eu jejuo, eu sou assim, eu sou assado. E o outro faz de forma completamente diferente. O fariseu, ele vai com sua confiança nos ritos e na sua justiça própria. Tudo que o fariseu faz com a sua própria mão, ele acontece com ele, ele é rejeitado. O fariseu, ele não foi justificado nessa parábola. Ele fez tudo com as próprias mãos, tudo com seus próprios ritos. Mas o publicano que reconhece sua indignidade e suplica por misericórdia, esse sim é acolhido. Você vê interessante o quanto que Jesus trabalha, não só aqui na estrutura da sociedade na época, mas também no caráter do ser humano. Microfone, calma aí. Se fosse para nós analisarmos a autoestima, o outro tinha uma confiança plena, né? Que coisa, eu fiquei pensando nisso, que coisa boa que nós tínhamos que pegar dele para nós, né? Quem eu sou em Cristo, que nada me condena. Então, essa afirmação dele me chama muita atenção. Quando eu li a primeira vez, gente, isso quando eu me converti, eu li a primeira vez, me chamou muita atenção, porque nós fizemos um estudo na época, ao contrário, de questão de autoestima, né? Como que ele sabia quem ele era, o que ele possuía, o que ele tinha, o que ele merecia. Isso é uma coisa que nós temos que trazer para nós também. Essa questão de nós saber quem nós somos em Cristo, o que nós merecemos em Cristo, o que nós temos em Cristo. É algo que me chama muita atenção nessa parábola, sobre a autoestima que esse homem tem a respeito dele mesmo. A Bíblia fala que o homem ele perece pela falta do quê? Então ele sabia quem ele era, né? Ele conhecia a lei, ele sabia aquilo que ele tinha acesso, mas a intenção do coração dele não era boa. Aí que está a grande diferença e é aí onde Jesus trabalha conosco sempre. A gente está aprendendo cada vez mais aqui na escola dominical, graças a Deus, amém? Amém. E cada vez mais a gente está crescendo e a gente está avançando, amém? Mas é para o nosso bel prazer?
negativo. A gente... Oi? É o que eu falei uma vez, nós somos rios, não somos represas. A gente aprende cada vez mais, a gente avança cada vez mais para que o quê? Pessoas sejam alcançadas e sejam impactadas através dos exemplos que nós temos, que nós carregamos. Nós podemos apresentar Jesus e apresentar o Evangelho de diversas formas. Você muitas vezes não precisa parar a pessoa e falar, você morrer, hoje você vai para onde? Você sabe? Amém. A Nai tem certeza que vai para o céu também. Então a gente apresenta Jesus de diversas formas. Da forma que a gente fala, da forma que a gente age, da forma que a gente vive. Isso impacta a vida das pessoas. E a gente aprende para isso. Não é para mérito nosso, mas é para os outros. Certo? Assim como na parábola do bom samaritano, Jesus revela que os verdadeiros cidadãos do reino de Deus não são definidos novamente por status religioso, mas por sua disposição interior diante de Deus e do próximo. O reino, ele é dado aos humildes, aos que choram, aos que têm fome, aos que têm sede, como afirma nas bem-aventuranças. Mateus, a gente leu, Mateus 5, depois dos 3 ao 6 diz isso. Essa parábola reforça o princípio central que norteia esse tema da aula, que a parábola de Jesus, elas comunicam com uma verdade principal. Olha só, as parábolas elas são um convite ao arrependimento, à mudança de coração e à vivência prática do reino. Então, as parábolas, elas são um convite ao quê? À mudança, ao arrependimento. Primeiro, nós arrependemos, ou seja, nós reconhecemos. Segundo, ocorre a transformação do nosso coração. E terceiro, se aplica. Nós nos arrependemos, reconhecemos que éramos pecadores, que éramos falhos. Ocorre a transformação do nosso coração e a nossa mente. Pode falar, Alisson, o microfone lá atrás, por gentileza. Natan, fazendo uma reflexão sobre isso, sobre o fariseu, sobre o publicano, a gente pode colocar também a nossa figura hoje. Por causa que tanto o fariseu como o publicano, eles têm também algo bom que dá para ser extraído. Nós podemos aprender com eles, né? É lógico que o publicano estava ali na sua intimidade com Deus, humilde, e trazendo isso para nós, uma autorreflexão. Na nossa vida cristã a gente tem que ser humilde, né? E também temos que procurar fazer as coisas corretas, levar o dízimo, tudo, mas não por eu, mas sim por amor a Cristo. Então, sobre o tema central e também o que dá para se extrair além disso, foi essa reflexão que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Amém. Temos que ter essa parte de humildade mesmo, mas procurar também fazer as coisas corretas. Então, fazendo um blend entre o fariseu e o publicano, a gente pode trazer para o nosso contexto, nos dias atuais, e procurar ser humilde de coração e fazer as coisas no processo de edificação, que é muito importante também. Amém. A gente, quanto mais nós nos entregamos, menos nós fazemos a nossa vontade. E nós fazemos as coisas mediante ao quê? Não pelo que eu sou, mas pelo que Cristo me vê. Cada vez mais eu entendo que em Cristo há humildade e eu sou assim. Colossenses 3:20, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós fazemos mediante a isso, porque não é nós, mas é Ele. Por isso que a gente dá o dízimo, por isso que a gente serve na igreja, por isso que a gente vem à igreja, por isso que a gente tem um bom coração, por isso que a gente tem um bom caráter, porque é Cristo em nós. Lembre-se, toda vez que o homem aparece, coisa boa não vai ser. Agora, quando Cristo sempre aparece, e Ele aparece em nossa vida, amém, porque não somos nós, coisa boa é, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. E tem mais, quando cada vez mais nós avançamos e nós crescemos, nós manifestamos cada vez mais o reino. Manifestamos o reino de Deus, o reino dos céus. Não porque somos nós, porque é Ele. A intenção do nosso coração é transformada, é mudada, nós recebemos um novo coração. Amém?
Pode falar, no microfone. Uma vez eu fui numa palestra e o palestrante, ele disse algo que me marcou muito, que é um exercício para mim desde então. Ele chegou lá e disse assim, vocês estão felizes com Jesus? Aí todo mundo, né? Sim, isso aqui. Jesus está feliz com vocês? Murchou, né? Um auditório imenso. E aí, às vezes, nas minhas atitudes, eu penso e falo, nossa, Jesus está me vendo, né? Eita, peraí. Mas eu vou te rebater. Mas eu não quero entrar muito nesse tema, porque esse é um tema que dá bastante conversa e não é o tema da aula. Eu estava ouvindo um podcast justamente sobre isso ontem. Jesus está feliz com a gente? Sim. Por que Jesus está feliz com você hoje? Eu já falei hoje 3 vezes. Jesus está feliz com você porque não é mais você. Aí que está a diferença. Ai, Natan, mas eu faço isso, mas não é você mais, não é o que você faz ou deixa de você, é Cristo. Essa é a diferença. Jesus está feliz com você. Ele está extremamente feliz porque você reconheceu, você o aceitou e você é filho. Não tem como Jesus não estar feliz com você. Ai, Natan, isso é teoria. Não! Isso é Bíblia. Essa é a verdade sobre nós. A gente tem medo de aceitar isso, porque a gente olha nossas falhas. Mas lembra Romanos 12:2? Não vos conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. Eu já falei isso com vocês. A renovação, ela é constante, ela é o tempo inteiro. Mas Jesus te vê como? Jesus te vê como fariseu? Deus te vê como fariseu? Deus te vê como filho. A graça, ela não é fácil. O povo fala que a graça é oba-oba, é leve, negativo. Fácil é a lei, você que faz, você que cumpre, e aí você é salvo. Pronto, é tudo você, tudo eu. A graça é o tempo inteiro eu tendo a plena consciência e diminuindo a minha mente humana, reconhecendo que não sou mais eu, mas é Ele. Tá vendo a diferença? E o quão profundo isso é? E que Jesus está nos ensinando nas parábolas sobre a transformação do nosso coração, sobre a transformação do nosso caráter. Por isso que Jesus está feliz com você, está feliz comigo. E quando a gente tropeçar ou a gente fizer alguma coisa que não agrada, o Espírito Santo que está em nós, ele vai te lembrar. Você tem aquela voz dentro de você que fala, epa, você falou o que não devia. Você agiu da forma que não devia. É o Espírito Santo em você. A partir do momento que se perde isso, aí você se preocupa. Fala, vixe, agora lascou, eu estou por conta própria. Mas enquanto em nós tiver cada vez mais, quando nós fazemos algo que a gente vê que não foi bacana, a gente reconhece de novo que é Ele através de nós. E segue avançando. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer cada vez mais que eu e você, nós temos a consciência de que o nosso Deus, Ele não está feliz, Ele está triste, que Ele pesa a mão, que Ele está te julgando. Por quê? Quando nós entendemos plenamente que é Cristo em nós, eu já falei isso e volto a repetir, nada te para. Nada para você. Nada impede você de avançar e de crescer. Nada. Amém? É tão interessante essa visão, porque nós entendemos porque Jesus ficou 3 anos discipulando os discípulos. Essa mudança de caráter é algo que é interno. Por isso que nós temos dificuldade, muitas vezes, de entendermos e de vivermos e de sabermos quem nós somos em Cristo. Eu falo assim que às vezes tem gente que tem a necessidade de ter um jugo sobre si. Não consegue ser livre. Coloca um saco pesado sobre as suas costas. Não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Tem dificuldade de ser livre. Porque eu falo que na aula de bicicleta que eu faço, tem 2 exercícios. Um com carga e um sem carga. Qual que é o pior, irmãos? Sem carga. Porque você tem que manter o seu corpo, você tem que se posicionar. A carga, quando você põe carga, a carga faz isso por você.
Então, essa é a vida cristã. A vida cristã, ela é sem carga. Mas, infelizmente, nós achamos que temos que ter carga. Daí nós temos que chegar nesse ponto. Não sou eu, mas quem vive. Mas Ele vive em mim. Amém? Pode falar, Amy. Glória a Deus que eu estou aqui na escola dominical para aprender e não ter mais esse jugo sobre a minha vida. Obrigada, Amém. Jesus. Mas isso é a transformação constante da nossa mente. Sabe por quê? Porque isso assusta o homem, porque é muita liberdade. Infelizmente, isso que impede da pessoa ter certeza da salvação. Você vê crente velho falando, ai, será? Ai, não sei, às vezes eu tenho dúvida. Isso que impede você ter certeza da salvação. Você não crê no que Jesus falou. A carga é minha, o meu jugo é suave, né? O quê? A palavra de Deus, né? Tá ali. Quero falar uma coisa que eu lembrei também. No nosso discipulado, gente, eu me controlo para não tagarelar aqui, tá? O Bill Johnson trazia esse exemplo, que às vezes um crente recém-chegado, ele tá tão ali olhando só para Jesus, que ele não tem essas coisas, mas às vezes a gente que está ali anos e anos na igreja, tem tanto conhecimento, que o conhecimento, ao invés de fazer a gente avançar, nos paralisa. Começa não sei, mas aquilo outro. Não, a gente não tem que trazer peso, né? Pelo contrário, a Bíblia é a verdade e a Bíblia mesmo diz que a verdade liberta. Amém. A parábola, então, reforça o princípio central de que norteia esta aula que eu estava falando para vocês, que a parábola comunica uma verdade principal. Ou seja, ela é um convite, então, igual eu estava falando, à mudança de coração, ao arrependimento, à mudança de coração e à vivência da prática do reino. Tudo isso que nós temos muita liberdade em Cristo, mas a gente não tem isso se a gente não fazer o quê? Arrepender. Reconhecimento sempre. Não de ser um pobre coitado, mas de saber da origem carnal da natureza do homem, que eu sempre falo para vocês que é podre. Então é o arrependimento, o reconhecimento da posição que nós estávamos. A mudança do nosso coração, a gente pode entender aqui coração tanto no sentimental como no coração de ideia de mente, da transformação de mente. E o melhor de tudo isso, como a Bíblia é maravilhosa, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a prática do reino. Ou seja, recebemos, entendemos, transformamos e aplicamos. Entendemos, recebemos e aplicamos. A gente não é represa, a gente é rio. Tudo que recebemos, a gente vai praticar. Certo? Por quê? Isso é tão impactante, isso é tão legal que a gente vai fazer. Jesus anima tanta gente que a gente vai falar, a gente vai querer demonstrar, a gente vai querer que os outros conheçam, porque é Ele. A transformação é tanta que aquilo ali te motiva cada vez mais. Ai, Natan, mas ainda. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Vai chegar, você pode estar no momento ainda de arrependimento. Você pode estar no momento do teu coração ser transformado. E você já pode estar no momento da prática do reino. Todos nós temos os nossos momentos. Certo? Continuando. Jesus, então, ele é muito claro aqui, né? Ele apresenta uma situação comum que provoca um exame na consciência. Olha só, a gente está falando de duas pessoas, duas figuras que confrontam uma atitude orgulhosa muito comum entre os religiosos da época e também de nosso dia. Esse exemplo mostra, então, um padrão consistente. As parábolas de Jesus, elas trazem um ensinamento central que precisam ser compreendidos no seu conjunto. Os detalhes das parábolas, elas dão cor, dão vida e dão emoção à história. Mas a interpretação segura e correta sempre gira em torno de uma lição principal que Jesus está comunicando. Assim como a gente viu semana passada no cântico da vinha lá em Isaías, que usa todas aquelas imagens da vinha, daquilo que o amado fez, as parábolas de Jesus usam narrativas ricas para gravar no coração do ouvinte verdades fundamentais sobre Deus, o reino e o comportamento humano. A chave da boa interpretação, portanto, é perguntar: qual é o ponto central que Jesus está nos ensinando aqui?
e, a partir disso, aplicar a parábola corretamente em nossas vidas. O texto ele pode ter algumas imagens, né? Pode ter, em muitos casos, algumas alegorias, mas o foco é a mensagem principal, certo? Jesus também explica as parábolas aos discípulos e a sua interpretação sempre girava em torno de uma lição principal, como no caso da parábola do semeador. A gente não vai ver essa parábola agora, a gente vai ver mais para frente. E ele fala, né, nas parábolas, que deixa claro que as parábolas elas revelam o mistério do reino, como nós temos visto aqui. E quem está disposto a ouvir. Então, as parábolas elas vão ter um ensinamento central e Jesus deixa isso muito claro. Nós aprendemos também, quando a gente estuda cada vez mais essas parábolas, e vemos também que a gente consegue outro ensinamento. Como eu disse para vocês, essa característica das parábolas terem um ensinamento central, ela, dentro de mim, ficou tipo assim, a gente tem uma ideia central, mas quando a gente consegue estudar, a gente consegue aprender várias coisas, certo? Até aqui tudo bem? O que eu gostaria é que toda a classe participasse, eu gostaria que você olhasse para todos nós, porque às vezes o professor está aí na frente e nem liga de olhar na gente. Sim. E uma olhada, eu já falei para o pastor isso, por favor, olha para mim, sabe? Eu só não estou olhando quando eu estou lendo, né? Mas o resto, eu também gostaria que vocês participassem, né? Então, é bacana quando todos participam, a gente cresce. A aula fica cada vez mais rica, né? É verdade. Lembra-se, o Espírito ele fala de várias formas e fala de formas diferentes para cada um. Então, aquilo que o Espírito está falando para você, se é do Espírito, nós temos certeza que vai ser de grande valia para todo mundo. Então, não tenha medo de falar, não tenha medo de participar. Tô valendo. Vamos então avançar hoje para mais uma característica das parábolas, que elas chamam a ação e a reflexão. As parábolas de Jesus não foram contadas meramente para informar ou entreter, mas para provocar transformação. Elas atuam como um espelho espiritual que exige uma resposta: arrependimento, fé, mudança de comportamento ou uma nova visão de Deus e de si mesmo. Esse caráter existencial e prático das parábolas é central ao ministério de Jesus e ecoa aos apelos proféticos também do Antigo Testamento. Jesus usava as parábolas para confrontar o ouvinte com verdades espirituais, do modo que esses não pudessem sair ileso. Lembra, quem tem ouvidos, ouça. Se você quisesse ouvir e aprender, você é confrontado. As parábolas, elas nos confrontam. A gente já viu isso aqui muito claro. Elas têm o poder de te confrontar e te fazer pensar. Igual a gente já ouviu aqui alguns testemunhos. Não são apenas meras histórias bonitas e maravilhosas que Jesus contava. Não. São histórias que nos levam ao crescimento. E nos fazem crescer de diversas formas. Jesus então usava as parábolas para confrontar os ouvintes com verdades espirituais, de modo que esses não pudessem sair ileso. Ou, olha só que interessante, a pessoa se abria à verdade ou se endurecia ainda mais. Lembra que no início, lá na primeira característica que a gente falou, que Jesus muda a forma de ensino porque o povo tinha um coração o quê? Duro. Não queriam aprender. Então, as parábolas, se você quer, você aprende. Se você não quer, você não entende nada. E Jesus deixa isso muito claro. A gente também já discutiu, a gente aprendeu que a glória de Deus é fazer o quê? Ocultar as coisas. Mas a glória dos reis, e os reis somos nós, que nós somos feitos reis e sacerdotes, é esquadrinhá-las, é descobri-las. Então nós temos que buscar e descobrir aquilo de Deus que está oculto. Mas nós só buscamos quando que nós estamos disponíveis ou dispostos. As parábolas fazem a mesma coisa. Quem quer, alcança. Quem quer é transformado. Quem quer, entende o reino.
Quando nós queremos, a nossa vida é transformada. Quanto mais eu tenho lido e tenho estudado, mais eu tenho visto o quanto ainda se faz necessário mudar várias áreas da minha vida. E isso que é o legal. A gente sempre vai crescer, a gente sempre vai aprender quando a gente senta e estuda. Quando você para ouvir aquilo que Jesus está falando, você sempre vai crescer, você sempre vai aprender. Basta você querer. Simples, né? As parábolas, elas são um convite, então, à interioridade. Jesus frequentemente finalizava com a frase que eu acabei de falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão indica que é mais do que aparência nas palavras de Jesus. Ouvir com os ouvidos do coração é necessário. A parábola, ela convida o ouvinte a refletir, sondar sua condição espiritual e responder à luz do reino. Amém? Então a gente viu que as parábolas, elas têm um ensinamento central. Elas nos chamam ao quê? A uma ação e uma reflexão. As parábolas, elas fazem a gente pensar e elas nos fazem transformar, como a gente tem visto isso daqui muito na prática. Uma outra característica, as parábolas, elas constantemente, igual a gente já percebeu, elas têm um contraste e um elemento surpresa, uma quebra de paradigma. As parábolas frequentemente utilizam elementos de contrastes, inversões de expectativas e surpresas narrativas como estratégias pedagógicas. Jesus, então, como mestre, sabia que os ouvintes se conectam mais profundamente com histórias que quebram padrões previsíveis, desafiando seus valores e suposições culturais ou religiosas. E o sino já tocou. Olha só, então, as parábolas, elas vão trazer uma quebra de contraste. A gente já viu aqui 2 vezes sobre o samaritano e sobre o publicano. Isso quebra totalmente a expectativa. Imagina você lá sentado na época, com Jesus falando, nós somos judeus, estou todo mundo junto lá, e levanta um mestre da lei, no caso do samaritano, e faz essa pergunta. E você ouve Jesus falando e contando a história. A expectativa no nosso coração é que o quê? Que quem que ia ser misericordioso era quem conhecia a lei. Ué, se ele sabia como deveria fazer, na prática, ele ia fazer aquilo. Mas não, quem faz é o totalmente oposto. A mesma coisa do publicano e do fariseu. A gente está lá ouvindo Jesus contando a história, e a gente espera que quem? Quem vai ser justificado? O fariseu. Porque ele conhece, ele é detentor da lei, ele está lá, ele está ali falando das coisas que ele faz, se auto-vangloriando e mostrando que ele tem intimidade com o Pai. Então você está ali ouvindo e fala, beleza, vai ser aquele cara. Não vai ser o publicano, que é um traidor, que não é bem visto pela sociedade, que recolhe imposto do seu povo. Aí chega Jesus e faz o quê? Quebra. Mudança. O tempo inteiro, mudança. O tempo inteiro da sala a gente vê mudança, transformação, em todos os sentidos. O tempo inteiro. Vai haver mudança, vai haver a transformação. Seja na quebra de um paradigma, seja para a nossa vida, o tempo inteiro nos traz o confronto. Para quê? Para a gente crescer. Para levar a gente ao crescimento. Esse contraste e surpresas não servem apenas para prender a atenção, mas têm uma função teológica e profética. Olha só. Denunciar hipocrisias, revelar a lógica do reino, que é diferente da lógica humana, e expor a necessidade de conversão e revisão de atitudes. Então, esse ato de quebra, de ter algo surpreso, serve para denunciar a hipocrisia, tanto daquela época quanto nos dias atuais, revelar e nos ensinar como o reino funciona, a lógica do reino, que graças a Deus não é a mesma lógica que a nossa, e expor a necessidade de conversão e a revisão das atitudes. Quantas vezes aqui nós já não fomos confrontados nas nossas atitudes que ainda necessitam ser melhoradas?
Isso é um papel das parábolas. Um exemplo claro de inversão e surpresa aparece lá em 1 Samuel, do 1 ao 6, quando Samuel vai ungir o próximo rei de Israel. Ele vê Eliabe e pensa, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor responde, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E a escolha é quem? A escolha é de Davi, o mais novo e aparentemente insignificante. É uma surpresa na narrativa e a inversão de expectativa. A gente vê isso tanto no Novo Testamento com as parábolas, mas também no Antigo Testamento. A gente vê essa inversão, essa mudança, algo que choca e que nos chama a atenção. Esse padrão, Deus escolhendo o improvável, aparece em diversas outras passagens. Lá em Gênesis 48, Jacó abençoa Efraim antes de Manassés, contrariando a ordem natural. Lá em Juízes, Deus chama Gideão, o menor da menor tribo, para liderar Israel. Em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, a gente vê que Deus ele segue uma lógica totalmente diferente da nossa. Ainda bem, né? Que ele não segue os padrões do homem. Então, ele contrasta a lógica humana. Essas surpresas das narrativas refletem a subversão do sistema de valores terrenos. O tempo inteiro, então, Deus quebra os valores terrenos e mostra os valores espirituais. Deus frequentemente age fora dos padrões de mérito, de prestígio e status, o que também acontece nas parábolas. A gente já viu aqui diversas vezes os paradigmas e as ideias sendo quebradas. Aquilo que se esperava não acontece. O uso de contrastes desestabiliza o ouvinte e convida a rever suas categorias morais e espirituais. Essa quebra de paradigma que Jesus usa de uma forma tão sábia nos põe para pensar. Tem um intuito de fazer uma autoanálise. A gente acha que vai ser de uma forma e quando a gente continua lendo a história, é de uma forma totalmente diferente. E aí a gente é confrontado. A palavra ela nos confronta. E aí a gente é confrontado, a gente para e pensa. E aí pensando a gente muda. Amém? O uso de contrastes e surpresas tornam as parábolas profundamente provocativas. Elas não são neutras. Seu impacto reside justamente na forma como inverte a lógica esperada e desestabiliza visões religiosas superficiais. Como educadores, precisamos valorizar esse aspecto como ferramenta poderosa para despertar a consciência e revelar o coração do ouvinte. Nós que recebemos essa palavra também podemos usufruir desse aspecto de quebra de expectativas, que foi o que eu fiz com vocês no início da aula. Jesus está feliz com você? Aquele silêncio. Jesus está feliz com você. Isso quebra uma expectativa, porque a gente fica naquela tendência. E isso põe a gente para pensar. Quando a gente é confrontado, a gente cresce, a gente pensa. Toda vez que a gente pensa e pensa na palavra, vai gerar um amadurecimento em nós. Então nós também podemos e devemos, quando nós vamos apresentar o evangelho a alguém, ele quebra uma expectativa. Porque a pessoa está se vendo como? Indigna. Pecadora. Vou para o céu? Não vou, porque eu fiz isso e aquilo. E aí a gente apresenta o evangelho, a gente apresenta o reino. O que isso faz? Quebra a expectativa da pessoa. Muda totalmente a visão dela, que ela tinha sobre ela mesma, sobre aquilo que ela pode ter acesso. A pessoa fala, epa, eu posso tudo isso? Eu tenho acesso a tudo isso? Tenho. Você tem esse acesso. Jesus ama você, ele morreu na cruz por você. É essa quebra de expectativa. Certo? Fora todas essas estruturas que a gente já viu, das parábolas se utilizarem coisas do cotidiano, delas possuírem uma ideia central, delas terem um elemento de surpresa, uma expectativa. As parábolas também têm algo muito interessante, que a figura de linguagem utilizadas por elas, a forma que elas são contadas,
elas facilitam a memorização. As histórias que a gente ouve das parábolas, a gente consegue gravar facilmente. Uma dessa técnica, né, ela chama de paralelismo, é uma figura de linguagem e estrutura literária muito comum na poesia, na sabedoria hebraica, e que em 2 ou mais linhas são organizados de uma forma simétrica, comparativa ou contrastante, a fim de transmitir uma ideia com ênfase, clareza e ritmo. Em termos simples, é quando uma linha de pensamento é repetida, ampliada, explicada ou contrastada por uma outra ideia. A gente viu lá o publicano e o fariseu. São 2 linhas que Jesus está mostrando. E essas 2 linhas são contraste. Isso é uma forma que a parábola se estruturou, que Jesus ensinava para quê? Para a gente gravar, para ficar claro o entendimento na nossa cabeça. O paralelismo, então, ele é essencial não só pelo estilo, mas para o conteúdo teológico e pedagógico da Bíblia. A gente tem alguns exemplos dessa ideia de se ter o paralelismo ou se colocar personagens que se contrastam. A gente tem a parábola do filho pródigo, e que a gente tem ali 3 exemplos: o pai, o filho pródigo, o irmão mais velho. E cada um deles vai representar uma ação. Mas a gente não vai destrinchar isso agora, né? E a pergunta que eu quero deixar para vocês agora no final é assim: como histórias simples podem transmitir verdades espirituais profundas? Como histórias simples, como a gente tem visto, podem transmitir verdades espirituais profundas? Como histórias simples, como a gente tem visto, podem transmitir verdades espirituais profundas? Essa simplicidade eu não enxergo nas parábolas, porque quanto mais você lê, igual eu já ouvi muitas pregações sobre isso, só que hoje você trouxe novidades. Então, isso eu não considero simples, porque é um poço sem fundo. Se você trazer ano que vem, já vai ser outra ideia, outra profundidade. O que você bateu bastante no tema, que toda parábola tem um ponto central, e tem mesmo. Só que tem gente, tipo eu, muito curiosa. Então, quando eu sou igual. Quando eu vou entrando na parábola, eu já começo a olhar para os lados. E em vez de eu ir direto no ponto central, eu começo a olhar para o lado. E o que eu vi que hoje impactou a minha vida é que Jesus falou, 2 homens subiram ao templo para orar. E eu já fui perguntando, qual deles eu sou? Qual deles eu sou? Tem hora que eu sou fariseu. Mas tem hora que eu sou publicano. Mas aquilo que a Emily falou, que Jesus não está satisfeito comigo, tem hora que ela tem razão. Quer dizer, a pessoa que falou tem, quando eu sou fariseu. Mas quando eu sou publicano, nossa, ele fica muito feliz e eu também. Uma coisa que me chamou a atenção, que 2 homens subiram ao templo. Essa palavra subiram, para mim, falou uma verdade que deu para me gravar bem. Você está sempre lá embaixo? Quando você chega na igreja, você está sempre lá embaixo? Você nunca sobe ao templo para orar? Isso me chamou muita atenção e eu fui, hoje de manhã, na minha reflexão, tinha pensado justamente, nossa, como eu sou inútil. Eu pensei de manhã, tudo que tem de bom para fazer no reino de Deus eu não faço. E eu estava cozinhando e pensando, nossa, eu tenho que caprichar, é dia das mães, tem que caprichar. E eu capricho tanto, mas nas coisas essenciais. Como você acabou de falar, no essencial, muitas vezes eu não capricho. Aí outra coisa que me chamou muita atenção, eu fui na parte que você ministrou, na parte central, que é humildade e soberba, que é a principal, né? Mas eu também fui na hora que o homem acabou de orar. Tem uma Bíblia que tem uma tradução que diz assim, ó,
Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Tem uma tradução, não sei se alguém tem, que diz assim: este homem e não o outro desceu para a sua casa. Então houve um momento que subiu e há um momento que desce. De retorno. Só que o nosso erro número 1, descer para a nossa casa antes de sermos justificados. Então, essa parábola tem o tema central, mas ela tem esses detalhes que vai enriquecendo. Sim. Vai enriquecendo. E era isso que eu queria ouvir, porque é isso justamente que causou também, o mesmo pensamento que a senhora teve, eu também tive. Ela tem um ponto central, mas quando a gente para olhar, existem detalhes que enriquecem cada vez mais um ensinamento. Certo? Porque esse versículo último aqui, nem precisava falar que ele foi para a casa dele, porque isso eu já calculei, sabe? Mas muitas vezes não é só a senhora que está lendo, né? Tem muitas outras pessoas. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara para você, dona Terezinha. Eu entendo o seu pensamento em relação a Jesus estar feliz, porque muitas vezes a gente age como publicano, como fariseu, mas a diferença é que cada vez mais nós seremos o publicano e não o fariseu. É verdade. Aí é a que nossa tá. luta diária. Mas a gente tem que entender que Jesus já venceu. Amém. É cada vez menos eu e você. Porque se todo dia eu e a senhora a gente lutar, a gente vai perder. Eu querer lutar contra as minhas vontades, aí eu perco. Aí cada vez eu entendo mais. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, mas é a gente inverter a nossa mente e demonstrar que é Jesus. É verdade. Aí que tá a diferença. Aí Jesus ele vai estar feliz com você, porque ele não vai ver mais o fariseu em você. É verdade. Não é mais a luta do eu querer ser o publicano, não. É Jesus em mim. Mas isso assusta, porque isso é muito bom. E a gente não está acostumado com bom. A natureza do homem ela fica com medo. Essa é a diferença. E essa é a transformação constante da mente. Nenhum momento Jesus falou que a gente não ia errar. No mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Bom ânimo, pois ele venceu. Se ele venceu, se é Cristo em nós, nós já vencemos. Essa que é a diferença. Isso que é o gostoso. Cada vez mais no nosso dia a dia, a senhora vai abrir o teu olho e a senhora fala, você não é inútil, porque Jesus está em mim. Porque se a gente pensa de outra forma, a gente decai. A gente só chega na igreja embaixo. A gente nunca chega a entender esse entendimento. Em cima. É verdade. E é isso que Jesus quer. Ele quer que cada vez mais a gente abra o nosso olho de manhã e pensa, Jesus está em mim. É Ele, não sou mais eu. Não importa o que for, mas é Ele. Então, Ele me usa da forma que eu quero. Meu olho carnal acha que eu não estou fazendo nada. Mas você não vive mais pelo teu olho carnal. Nós vivemos pelos olhos espirituais. Essa é a grande diferença, que é o nosso dia a dia. Amém. E isso assusta porque é muito bom. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Cara, se todo dia de manhã eu e você, a gente abrir os nossos olhos tendo essa plena certeza, meu amado, você vai igual um foguete. Pode falar. Amém. Glória a Deus. Eu amo a senhora e os seus entendimentos me trazem muito ensinamento, viu? Eu acho que o mais importante, em todo esse conhecimento que a gente está tendo, tem um filtro que para mim muda tudo, a escolha. Porque você disse aqui, a parábola traz algo importante, mas para quem escolhe captar. Sim. Por exemplo, você trouxe a questão do Jesus estar feliz. Sim. Poderia muito bem falar, acho que não, que é do meu jeito. Mas eu escolho avançar no conhecimento, eu escolho mudar o meu jeito de pensar, eu escolho mudar o meu jeito de agir, e isso que vai trazer a transformação. Tudo começa com a escolha que eu posso fazer. Você disse, ninguém pode tirar, mas eu penso que eu posso. Eu posso, desculpa, mas tem até uma palavrinha com B aí que, mas eu tenho esse poder, porque Deus é tão maravilhoso que Ele me dá esse poder de escolha. Ele, o amor é isso, quando é pelo amor é livre, é de bom grado, não vai ser peso, não vai ser obrigação, não vai ser fardo.
Mas por isso que a gente precisa, né, prosseguir em conhecer a palavra de Deus, porque ela vai trazer, né, esse conhecimento que essa coisa leva, essa coisa que flui, né? Eu só vou jogar no ar e vocês vão pensar. Isso é entendimento meu e é extremamente pessoal, é algo meu e que eu penso e que quando mais a gente estuda, a gente vai pensando é que o quê? Nós temos o livre-arbítrio, certo? Somos livres. Eu bato nessa tecla sempre. Mas, a partir do momento que nós vivemos, Cristo vive em nós, a gente é livre. Nós não fazemos mais as escolhas. Vai vendo. Nós somos livres, temos o livre-arbítrio, nós temos que escolher todos os dias. Mas, a partir do momento que eu entendo quem eu sou e que como Cristo me vê, eu não escolho mais nada. Quem escolhe é? Glória a Deus, porque Ele é Deus. Amém. É Ele. A escolha vai ser dele, porque nós somos espirituais e nós não somos carnais. Tudo que nós precisamos, qualquer situação que seja, a gente encontra aqui. Faz conta que é a Bíblia. Aqui. A tua escolha, a minha escolha, está aqui. Não está mais aqui. Aqui. Então, exatamente. A mente. Isso daí, gente, dá mais muito tempo, mas eu não vou continuar. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos, porque nesta manhã nós podemos avançar e crescer um pouco mais na tua palavra, Pai. Como é bom a gente poder ter essa liberdade de estudar e poder ainda mais estudar em comunidade, estudar em comunhão, onde todos nós aprendemos, Pai. Nós podemos ver o quão maravilhoso você é, o quão boa é a tua vontade, o quão perfeita ela é. E nós declaramos, Pai, sobre nós que tudo aquilo que nós ouvimos, Pai, nós crescemos, nós avançamos, Pai, e tudo aquilo que nós ouvimos fortalece a nossa fé. Espírito Santo, confirma cada vez mais aquilo que é da tua vontade sobre nós. Espírito Santo, continue falando nos nossos corações essa semana e que todos os dias, Pai, nós podemos ter a plena certeza que é o Senhor através das nossas vidas, Pai. Nós não sabemos, Senhor Jesus, quando isso, Senhor Jesus, nós vamos alcançar realmente, Pai, mas sempre nós, Pai, vamos viver e avançar, Pai, que o Teu Espírito Santo está em nós, Pai, e o Teu Espírito Santo através das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por poder ouvir essas verdades nessa manhã e poder ser impactado com a Tua palavra, que nos transforma, que nos restaura, que nos cura, Pai, e que nos faz novo, Jesus. Toda a honra, Deus, toda a glória seja dada a Ti para todos sempre e eternamente. Amém? Vá em paz, que o Senhor continue te acompanhando.